Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 13.462 dólares e hoje meu objetivo será falar um pouco dessa alta que tivemos. Bitcoin que até conseguiu romper a nossa Bearish Rising Wedge, porém encontrou suporte nesse nosso fundo próximo aos 12.900. Então vamos tentar falar aqui um pouco sobre o que muda no mercado depois dessa onda, a partir de uma perspectiva de análise técnica e também de análise de sentimento. Vou começar aqui de uma hora, vou chegar até tempos gráficos menores e vou te mostrar também a partir da análise de sentimento onde as instituições estão posicionadas e por que é extremamente importante que o Bitcoin se mantenha acima de determinados levels. Além de, numa análise de sentimento um pouco diferente hoje no TRDR, eu quero te mostrar um price action da análise de sentimento, né? Como que a gente une o price action com os nossos indicadores de sentimento. Então hoje eu vou pegar aí o que eu tanto falo com vocês dos stop loss hunts, né, para analisar uma situação muito interessante que a gente teve aqui, quando o preço rompeu a nossa Bearish Rising Wedge, ou esse triângulo ascendente para cima, e voltou logo depois rompendo para baixo. Obviamente, eu também vou te passar a situação atual, a situação que aconteceu no fundo em 12.900 e o que está por vir, beleza? Então vamos lá, caras. Hoje eu quero começar aqui falando um pouco do Bitcoin numa hora na Binance Futures, já que o Bitcoin, ele até, né, conseguiu romper a nossa Bearish Rising Wedge, mas como vocês podem ver, não teve volume neste rompimento, e basicamente o que a gente tem aqui foi um teste da nossa zona de suporte mais importante. O Bitcoin chegou próximo daquele fundo lá nos 12.900 e pum, já estourou novamente. Os motivos dele ter estourado assim, de maneira tão rápida, eu acho que são três. O primeiro, sem dúvidas, é o Bitcoin demonstrando força em relação aos mercados globais. Por quê? Porque a gente teve uma alta do Bitcoin aqui do fundo até o topo superior a 5%. E o S&P, que fez um movimento semelhante, em horários semelhantes, teve uma alta só de 2,5%. Então, só isso aí já mostra um pouco da força que o Bitcoin teve, mas sem dúvidas. O segundo ponto é que o S&P deu uma ajudinha. E o terceiro ponto, né, a gente teve uma notícia bullish hoje, também não considero uma notícia de outro mundo e tal, mas é uma notícia que pode ter perpetuado aí essa alta do Bitcoin um pouco além do que ela seria se seguisse somente o S&P e a força do preço, correto? A notícia é que o primeiro banco central do mundo a usar Bitcoin é anunciado. Não foi um grande banco central, né? Foi o Banco Central do Irã, mas sem dúvidas, eu acho que é algo que naturalmente os bancos centrais vão ter que dar o braço a torcer, e eu acho que isso sem dúvidas pega muito bem para o Bitcoin e pega muito bem para o mercado em si, correto? Mas então vamos lá, vamos focar na análise técnica. O que a gente tem aqui? Cara, a situação sobre os suportes de ontem realmente não mudaram muito, tá? Pra gente ter um short um pouco mais seguro, a gente precisa ver o preço rompendo e mantendo-se abaixo desses 12.900. Se ele conseguir fazer isso, caras, eu acho que a gente tem tudo para testar lá próximo dos 12.000. Enquanto ele estiver acima, o nosso viés ainda é de uma tendência de alta, né? No 4 horas a gente tem uma tendência de alta, podem ver pela média. E numa hora que a tendência era de baixa ontem, já volta para uma tendência de alta, tá bom? Então realmente, para pensar em shorts, eu estou de olho abaixo dos 12.900, beleza? Mas agora, e para pensar em longs? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa demonstrar aqui é que, aparentemente, o Bitcoin está formando um padrãozinho de continuação agora para a alta, né? Lembrem-se que a gente quer ver no padrão de continuação o volume decrescente, né? E é basicamente o que a gente tem aqui nessa nossa quedinha, desde aí das 3 horas da tarde, que foi próximo do nosso topo. Então, se o preço consegue demonstrar força e romper isso aqui para cima, eu acho que ele tem boas probabilidades de ir testar o topo lá próximo dos 13.800, tá bom? Deixa eu pegar certinho aqui o ponto mais importante para vocês. Sem dúvidas, esse ponto aqui, o ponto de controle está em 13.566. Então, rompendo aqui na Binance Futures, eu acho que a gente tem boa probabilidade de ir lá testar o topo, correto? Mas vamos lá. Enquanto ele não romper isso aqui, você pode comprar em suporte pensando nessa onda de alta? Eu acho que até pode, caras. Mas eu tenho alguns motivos para eu não fazer essa compra neste momento, tá? E mesmo que ele acabe rompendo aqui, eu pensar em operações mais de day trade, não de swing trade. Vocês sabem, a gente continua com Fear and Greed em ganância, a gente continua com indicadores de sentimento esticados e a gente continua com o S&P numa tendência de baixa, tá?
é interessante ver que mesmo o S&P estando devolvendo tanto assim da queda dele, o Bitcoin não está devolvendo tanto. Então sim, isso é uma demonstração de força do Bitcoin neste momento, tá bom? Mas, infelizmente, se o S&P simplesmente perder esse fundo aqui e for formar novos fundos, caras, o Bitcoin deve ir junto. E a perspectiva do S&P fundamentalista e técnica neste momento para mim não é boa. A gente perdeu o principal suporte, até fizemos o reteste que a gente estava pensando ontem, né? E basicamente o que a gente tem aqui é o S&P numa tendência de baixa no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos. Então a situação do S&P não é boa. Se a gente perder esse fundinho aqui, a gente pode ter um pânico no mercado e a gente pode ver o Bitcoin facilmente perdendo esse grande suporte que ele tem nos 12.900, tá? Então um dos grandes fatores para eu não me posicionar agora em swing trade, muito menos em position trade, eu vou fazer um vídeo aí nos próximos dias falando um pouco de posição de longo prazo, é porque a gente realmente tem essa incerteza do S&P e indicadores de sentimento ainda esticados, tá bom? Mas agora vamos lá. Vamos falar um pouco de suportes aqui que a gente pode ter no curto prazo. Caras, eu acho que os suportes são basicamente agora, tá? O Bitcoin, ele precisa achar suporte nessa região importante, lembra que a gente estava falando dos 13.430? Dessa região aqui até os 13.370. Caso o Bitcoin rompa isso com violência, a gente pode ver ele devolvendo tudo, caras. E por quê? Porque o único ponto que a gente tem muitas ordens aqui nesse momento é justamente este. Então se a gente tem um rompimento convicto aqui, com indicadores de sentimento mostrando pra gente que o preço vai continuar caindo, caras, sinal de perigo, tá? Então, o que eu ficaria de olho aqui? Essa região dos 13.430, que a gente está testando agora, até os 13.370, tá? Detalhe, a Binance Futures está um pouquinho abaixo, tá? Então, uns $20 aí de diferença, sempre deem uma atualizada aí. Então, vamos falar aqui, se na BitMEX está até 13.370, na Binance Futures vai estar mais ou menos nos 13.350, tá bom? Bem próximo do topo que a gente deixou aqui e que é o que eu vou falar com vocês nesse momento, tá? Porque para ficar até mais fácil para vocês enxergarem, eu já vou pro TRDR e mostrar para vocês aqui o falso rompimento que a gente teve a partir aqui da nossa Bearish Rising Wedge ou desse triângulo simétrico que a gente estava discutindo essa possibilidade ontem, né, caras? E esses falsos rompimentos, o que eu gosto de chamar eles? Gosto de chamá-los de stop loss hunts. Por quê? Porque são pontos onde as instituições captam a liquidez dos players menores, das sardinhas, e mandam o mercado para o outro lado. Vocês lembram dos 4 pontos de liquidez que eu sempre falo? E a gente sempre falou muito na teoria, né? Hoje meu objetivo aqui vai ser te passar o que aconteceu nos indicadores de sentimento para te mostrar realmente a prática do que acontece no mercado nesses stop loss hunts. Mas vamos lá, os 4 pontos. Primeiro ponto, muita gente operando rompimento de topo. Eu já estou cansado de falar para vocês, né? Não operem rompimento de topo ou venda de fundo. Pelo amor de Deus, no criptomercado a grande maioria é rompimento falso. Segundo ponto e terceiro, que são parecidos. Muitas pessoas colocam o stop e tem pontos de liquidação pouco acima desses pontos importantes. Então, basicamente, o que a gente tem quando o preço vai ali é o quê? É muita gente sendo estopada e liquidada, e a partir daí a gente tem que as instituições acabam captando a liquidez dessas pessoas. Porque quando você é estopado e liquidado, você ou compra ou vende a mercado, correto? Então você dá liquidez para essas instituições. E o quarto ponto, que é o mais complicado que eu sempre falo com vocês, são as pessoas que acabam comprando no reteste, acreditando que não rompeu, mas no pullback vai acontecer o rompimento. E caras, isso eu já falei 1000 vezes, mas eu achei bem legal que a gente teve nos indicadores de sentimento uma constatação disso que aconteceu. Então eu peço que vocês fiquem atentos aqui, nesse momento que a gente teve um rompimento mais ou menos de 3,5 até mais ou menos ali 4,10, né? Que foi ali quando a gente rompeu para cima e já rompeu para baixo de novo. Então olha o que estava acontecendo nos nossos indicadores. Vamos lá, 3,5 até 4,10. O que é isso aqui, investidores? O indicador vermelho, ele é o Cumulative Volume Delta das sardinhas, ou seja, me mostra se tem muita sardinha comprando a mercado. E o branquinho é o Long Short Ratio, ou seja, está me mostrando uma razão entre os longs e os shorts. E olha que incrível o que acontece no nosso Stop Loss Hunt. A gente tem muitas sardinhas comprando a mercado e a gente também tem o Long Short Ratio subindo muito.
Então vamos lá, vamos interpretar o long short ratio, já que eles foi o que mais subiu, né? O que está acontecendo aqui? O long short ratio, ele é uma razão. Não ficou muito bonito aqui não, mas longs sobre os shorts. Então para ele subir, o que está acontecendo? Tem muita gente entrando em long, sim, mas também o que está acontecendo? Tem muita gente saindo do short. Então são duas variáveis aqui para dar essa razão para a gente, para mostrar a porcentagem de longs no mercado. Então, o que acontece justamente nos stop loss hunts? Muita gente entra em long, aumentando aqui o nosso numerador, ao mesmo tempo que muita gente é estopada dos shorts. Quem estava em short aqui, onde que coloca o stop? Basicamente acima dos topos. Então, se essas pessoas são estopadas, o que acontece? O número de shorts diminui. Se o número de longs aumenta e o número de shorts diminui, o que a gente tem? A gente tem essa razão aumentando. Se essa razão aumenta, é justamente o que a gente quer para identificar uma armadilha no criptomercado. Correto? Deu para entender? Se não deu, deixa nos comentários. E eu também recomendo vocês irem na playlist dos nossos indicadores, que lá eu explico com detalhes o que é o Long Short Ratio e o que é o Cumulative Volume Delta. Correto? Mas vamos lá. Só para vocês entenderem, né, que esse price action dos stop loss hunts, ele é completamente explicável, replicável, mensurável para a gente fazer estratégias ganhadoras no criptomercado. Mas vamos lá, caras. A gente continua aqui e tem o nosso rompimento, né? E agora eu quero que vocês olhem comigo se fazia sentido para a gente shortar esse rompimento para baixo. O que vocês já estão acostumados aqui no meu Trade System? O que é isso aqui embaixo? São ordens no book. Então se a gente vai nos 12.900 e a gente tem um tanto de ordem no book aqui não permitindo ele cair, e isso a gente tinha uma predominância de ordem do 0% até o 5%, ou seja, lotado de ordem compradora, por que raios a gente vai apostar em short aqui, né? Ontem a gente tinha ordens vendedoras aqui, correto? Mas quando a gente chega lá no nosso suporte, né, no ponto onde o preço precisava romper, não, a gente tem muita ordem compradora. Então você nunca vai querer shortar quando tá cheio de ordem querendo, de instituição aqui, querendo ou acumular ou não deixar o preço cair, correto? E algo interessante de se ver também, né, é que quando a gente sobe aqui, olha, a gente passa a não ter mais tanta ordem vendedora igual a gente tinha no vídeo de ontem, tá? Então, realmente, caras, esses indicadores ajudam e muito aqui a gente na nossa tomada de decisão. E nesse momento, olha só, o Bitcoin tá testando a nossa zona importante, né? E aparentemente a gente não tem tanto suporte igual a gente tinha em 12.900, mas a gente acaba que tem mais suporte agora do que resistência. Na verdade, aqui a gente tem uma predominância no 1% e uma predominância também no 5%. Ou seja, a gente tem um book aqui não tão bom quanto a gente estava aqui, mas um book significativo. Vamos dar uma olhada também no que está acontecendo aqui lá na BitMEX para a gente entender um pouco melhor isso aqui. Certo, caras, olha só que perigo. A gente tem as ordens agora aqui entre os 13.410 e os 13.400. Por que tá rompendo? Tá na cara aqui, né? 12 milhões de dólares fazendo pressão no book, caras. Então, basicamente, a análise de sentimento, ela vai te dar as ferramentas para você operar o curto prazo, para você operar os scalps. E o que a gente sempre tenta fazer na análise técnica é basicamente o quê? A gente encontrar as possíveis oportunidades, né? Então a gente estava de olho para uma possível entrada nessa região de suporte aqui. Pode ser, mas vamos esperar ver como que os nossos indicadores de sentimento vão se comportar, principalmente esses dois aqui que vocês já conhecem, né? Cumulative Volume Delta e o CVD. A gente tem que o Cumulative Volume Delta continua subindo sem parar, mostrando pra gente que muitas sardinhas estão comprando, mas em compensação a gente tem o Long Short Ratio despencando, né? Esse era outro fator que mostrava pra gente que estávamos chegando num possível fundo em 12.900. O que esses indicadores me mostram aqui no longo prazo? Incerteza. Porque o ideal, né, é sempre quando eles estão apontando para o mesmo lado. Aqui a gente tem um indicador que é bearish e outro que é bullish. Então eu encaro isso como mais neutro neste momento, tá bom? Realmente, com essa incerteza aqui, com essa ordem de 12 milhões, eu acho que tá arriscado a gente pensar em se posicionar nesse suporte aqui. Vamos aguardar e ver o que o preço vai fazer nas próximas horas aí, mas sem dúvidas. Se romper isso aqui com força, caras, podem saber que a gente pode ter problemas e o preço pode ir direto aqui, buscar suportes mais importantes, quem sabe até romper os 12.900. Vamos ficar de olho aí.
Mas investidores, então é isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo focado um pouco mais no price action aí, da análise de sentimento. E para finalizar aqui, deixa eu falar com vocês um pouco, um resumo, né, do que eu tô enxergando. Caras, eu vejo que a gente tem essa bandeirinha aqui de alta. Para eu pensar em entradas aqui, devido à incerteza e tal, eu vou querer ver uma força maior do preço para ele fazer aqui acima desses 13.560, tá? Com essa última queda aqui, a gente poderia talvez até procurar um ponto um pouquinho mais abaixo, porém eu sempre gosto de operar com um ponto de controle a meu favor, tá bom? Então realmente não pensaria em operações de long, de curto prazo, de longo prazo, para mim tá fora de cogitação ainda. No Bitcoin, enquanto ele não passar desse ponto de controle aqui e se manter acima desses 13.560 e poucos, ok? Em relação, assim, a comprar no suporte, cara, eu realmente queria ver uma resposta compradora um pouco mais significativa no que está acontecendo agora. Eu não estou vendo essa resposta compradora tão bonita para comprar no suporte. Então aqui eu até poderia traçar esse Fibonacci, mas eu vejo que se o preço tiver força para perder tantos suportes ali, a gente pode ter problemas. Então isso me deixa um pouco mais pé atrás, porém, vou ficar de olho aqui nessa região entre os 13.300 dólares e os 13.200 para uma possível entrada se a gente tiver uma análise de sentimento, algo parecido com isso, tá? E com os nossos indicadores aqui melhorando, ok? Então, realmente, as possibilidades de long que eu vejo são essas. Já pensando em short, eu realmente vejo que a gente precisa romper os 12.900, tá bom? A gente shortar aqui agora, a gente estaria shortando num suporte importante, né? A gente sabe que ainda vai ter uma luta interessante aqui. E também estaria shortando em longo prazo, né, no ponto de controle. Então a gente precisa ver os 12.900 perdendo para a gente pensar em operações de short. E aí seria uma operação, quem sabe, para levar a gente lá para a região dos 12.000 dólares. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários. E não esquece o like aí. Um forte abraço.